Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um novo aporte que eu realizei em Banco ABC com dividendos recebidos de outras ações de outras empresas da minha carteira e também fazer aqui um comparativo com o Banco do Brasil. Qual seria afinal o melhor banco para se aportar hoje? Então vem comigo. Salve, salve investidores, como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Caso você queira utilizar o BTG com corretagem grátis, deixe o link aqui embaixo na descrição. Você precisa investir pelo menos R$200 mil, do contrário, em valores inferiores você vai pagar uma taxa de corretagem de 49 centavos por ordem. E é justamente aqui no meu extrato da minha conta de investimento que eu vou pegar aqui os últimos dividendos que eu acabei recebendo. Recebi R$ 88 de Copasa, R$ 162 de Klabin, R$ 1.152 de Alupar, R$ 39 aqui de Bradespar, 179 de Santander, mais 67 e mais R$ 336 aqui de Bradespar. E anteriormente a isso, no dia 9, recebi também alguns proventos de Taurus. No acumulado, consegui aqui R$ 1.780 de acúmulo de proventos, os quais utilizei para fazer um novo aporte em Banco ABC. Dessa forma, na presente data, comprei ABCB4, já que apenas as ações preferenciais estão disponíveis para negociação na Bolsa de Valores. Comprei 100 ações a um preço de R$ 16,37. E você poderia se perguntar, Luan, por que você não comprou nenhuma das ações que pagaram esses dividendos? Primeiro, porque Klabin eu já venho fazendo aportes constantes com as minhas sobras de aportes. Segundo, que as outras ações aqui que pagaram, na minha visão, não estão no melhor momento, assim como Banco ABC, a respeito do qual falarei mais adiante. Meu preço médio em Banco ABC atualmente está em R$ 16,44, comprei a R$ 16,37, detenho 2.000 ações. Estou perdendo um pouquinho. Nesse exato momento o banco está subindo um pouquinho, 0,18%, custando 16,39, então estou praticamente no 0 a 0. Já ultrapassei aqui minha gestão de risco máxima do banco de 4%, ainda assim vou continuar aportando, principalmente porque é uma das poucas ações da minha carteira que estão aqui com uma rentabilidade negativa e num preço que eu considero interessante entre os bancos. Se você observar aqui o passado recente do histórico de cotações do banco, ele chegou a ser cotado aqui a R$ 21, depois houve toda essa correção nas suas cotações. Seus resultados não caíram tanto assim a ponto de cair aqui para casa dos 16. Eu considero essa região aqui uma região interessante para novos aportes. Afinal de contas, se tratou de uma correção desacompanhada de uma deterioração dos resultados. Isso para mim é oportunidade. E veja que o preço vem formando um suporte aqui, por isso venho aportando. Diante disso, vamos lançar aqui as 100 ações que aportei nessa data, dia 16 de maio, a 16,37, salvar lançamento realizado. Mas por que afinal de contas Banco ABC e não Banco do Brasil ou até Banrisul, como já me perguntaram? Primeiro ponto, eu preciso explicar a vantagem competitiva do Banco ABC em relação a esses outros, além do seu preço atual. O Banco ABC, ele é um banco múltiplo, controlado pelo Arab Banking Corporation, então é um banco localizado fora do país, que já funciona aqui no Brasil desde a década de 90. Veja que foi em 1989 que o banco formou o Banco ABC. Então, a partir da década de 90 inteira em diante, temos o banco funcionando aqui no país. Então, ele já tem uma história. E o interessante do Banco ABC é que ele é especializado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio e grande porte. Então, ele é focado tanto na concessão de crédito, basicamente empréstimos e financiamentos, e também em serviços para empresas de médio e grande porte. Em serviços você pode incluir, por exemplo, serviços de fusões e aquisições, assessoria nessas operações estruturadas. Então, é um banco focado em grandes e médias empresas, principalmente empresas de grande porte. Entre as vantagens aqui do Banco ABC, temos justamente o foco no segmento corporate. Então, o banco mantém o seu foco em negócios com empresas de médio e grande porte. A verdade é que o banco começou a entrar no segmento middle, empresas de médio porte. A partir de 2019 até então, o banco era focado exclusivamente em empresas de grande porte e o que se considera empresas de médio porte. O banco traz aqui a sua definição. Considera-se então o segmento middle empresas com faturamento anual entre 30 a 250 milhões de reais. Então veja que o banco ele é voltado para empresas com alto faturamento e que por isso a exposição à pessoa física é zero e a pequenas empresas também zero, fazendo com que o banco tenha uma tendência de ter uma taxa de inadimplência muito baixa, ou seja, o seu risco de crédito
é mais baixo do que outros bancos dentro da sua carteira de crédito. É por isso que o banco aqui destaca também que constitui seu foco manter rígido critério e política conservadora de gestão de risco. Então todo esse foco em gestão de risco, não expandindo a sua carteira de crédito para outros horizontes mais arriscados, como fez, por exemplo, Bradesco e Santander, faz do Banco ABC um banco diferenciado hoje negociado em bolsa. Claro que existe ali um pouco de preocupação em relação à governança, justamente por ter aqui agência localizada nas Ilhas Caimã, mas isso nunca foi problema ao longo de todos esses anos, mais de 30 anos de Banco ABC aqui no Brasil. Vale ressaltar que no ano de 2021 o Banco ABC iniciou sua corretora de seguros, que vem crescendo a uma taxa impressionante, superior a 50% ao ano. Caso você não acredite nisso, os resultados do banco falam por si sós. Então veja aqui, as receitas de serviços e o crescimento das tarifas e corretagem de seguros. Houve uma alta de 50,7% se você pegar o primeiro trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2022. Acontece que esse crescimento acelerado, que vem se aproveitando desse mercado pujante securitário, não continuará acontecendo. Não há como uma operação crescer 50% ao ano de maneira indefinida. Por isso, vou aproveitar esse início de operação de seguros de tal modo que você vai acompanhar esse crescimento, além de estar posicionado tanto no setor bancário quanto no setor de seguros, porque no caso do Banco ABC, assim como ocorre com a Bradesco Seguros, ainda não houve separação dessas duas operações. Ao contrário do que acontece com o Banco do Brasil, que tem BB Seguridade, tem uma operação separada, e Caixa Seguridade, que é uma operação separada da Caixa. Olhando-se aqui para indicadores financeiros do Banco ABC, você percebe que ele mantém um índice de Basileia superior a 14%, o mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%, por isso solidez financeira garantida, ao menos no curto e médio prazo. O índice de imobilização é bem baixo, isso é muito bom, porque quanto maior o índice de imobilização, menos liquidez o banco tem para vender os seus ativos e pagar as suas obrigações. E aqui no caso, a imobilização é muito baixa, o que demonstra que o banco tem alta liquidez. Nos últimos anos, o banco apenas deu lucro, e lucros muito interessantes. Embora tenha havido em 2020 alguma volatilidade, no geral os lucros vêm crescendo ao longo do tempo. Em termos de crescimento da carteira de crédito, você percebe essa linha ascendente. Nós tivemos entre 2006 e 2010 um crescimento de 34%, entre 2012 e 2014 16%, e depois tivemos um crescimento continuado de 10% entre 2015 e 2023. O banco, como você pode perceber, tem mais foco aqui para a região sul do país, afinal aqui se localizam as empresas com os maiores faturamentos. Veja que dentro da concessão de empréstimos, você tem o segmento corporate ainda como a maior parcela da carteira de crédito, de tal modo que o segmento middle ainda vem se expandindo. Então veja como a gestão de risco do banco é excelente. Veja que a inadimplência do banco no segmento corporate, ela é baixa, inclusive vem caindo em alguns momentos, o que acaba disparando o segmento middle, médias empresas. E aí você vê a inadimplência aqui, que é justamente a parte mais arriscada, por isso que o banco vem de forma mais conservadora. Inclusive o banco teve ali impactos em relação a Americanas, até por isso que o lucro líquido do primeiro trimestre de 2023 foi de 190 milhões de reais, uma queda de 3,7% em relação ao quarto trimestre de 2022, mas ainda assim uma alta de 3,7% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Então veja que mesmo com o efeito Americanas, o banco conseguiu lucrar mais do que o mesmo período de comparação no ano de 2022. Em termos de dividendos, o Banco ABC ele detém um payout mínimo de 25%. Acontece que ao longo de 2023, o banco provavelmente pagará 38,5%. Evidentemente que não há garantia a respeito disso, mas você pode esperar ao menos um payout de 30%, sendo que a média histórica do ABC foi entre 30% e 35%. Então, mais ou menos isso que você consegue com o Banco ABC. Nesse sentido, você percebe que o Banco ABC perderia para a Banrisul e para Banco do Brasil em termos de payout, ou seja, o percentual do lucro líquido que é pago a título de proventos aos seus acionistas. No caso do Banco do Brasil é 40%, no caso do Banrisul é 50%. Mas isso não deveria ser o grande foco também ao investir em uma empresa, até porque quanto maior o payout de uma empresa, significa que ela não tem tanto espaço para crescer e alocar esse capital, e aí ela precisa devolver para os acionistas. Ainda assim, o payout de Banco do Brasil de 40% é bastante sustentável e particularmente eu preferia que o Banco ABC pagasse
40%, e se ele realmente chegar a esses 38,5%, ele vai estar ali realmente valorizando seu acionista. Ponto negativo para o Banco ABC é o fato de que ele mudou a sua periodicidade de pagamento de juros sobre capital próprio. Ele vinha pagando nos anos de 2021 e 2022 de forma trimestral. Acontece que ele acabou mudando isso, voltando para a periodicidade semestral que foi praticada até o ano de 2020. Então isso aqui é um ponto negativo, mas também é insuficiente para eu não ter o banco na carteira. Não é recomendação. Em termos de valuation, o banco possui recomendações do Banco do Brasil, do BTG Pactual, do Itaú BBA e até do JP Morgan. O BTG Pactual detém aqui recomendação de compra no Banco ABC com preço-alvo de R$ 26. Atualmente o banco negocia a R$ 16,40, como eu falei para vocês. Então haveria um upside muito elevado, inclusive superando essa máxima histórica de R$ 22. Isso, obviamente, na visão do BTG. Você consegue o relatório tendo conta no BTG. Nesse relatório, o BTG ele até destaca os números abaixo das projeções do BTG, principalmente por conta das provisões da Americanas. Ainda assim, destaca o ROI saudável em 15% do banco, crescimento da carteira de crédito e traz aqui algumas projeções e cita como vem crescendo o ROI do banco nos últimos anos. O indicador preço-valor patrimonial vem se mantendo aqui abaixo de 1, isso por conta do certo temor que o mercado tem com a governança do banco, por ter ali agência nas Ilhas Caimã e também porque há apenas ações preferenciais em negociação no mercado. Mas veja que o PL do banco em 2020 estava em 10 vezes lucro e atualmente 4 vezes lucro, com o PL projetado para 2024 abaixo de 4 vezes. Então esse PL projetado de 4 vezes está muito próximo do PL projetado de Banco do Brasil, de tal modo que você tem hoje 2 bancos de bolsa muito baratos. Acontece que o Banco ABC é um banco small cap e o Banco do Brasil já é um banco gigante de bolsa, vale mais de 100 bilhões de reais, enquanto que o Banco ABC vale apenas 4 bilhões de reais. Nesse momento, ele vale até abaixo de 4 bilhões, mas a verdade é que ele deveria valer no mínimo 4 bilhões para o que ele gera de resultados. Meu preço teto em Banco ABC é R$ 18,50, compro com tranquilidade até os R$ 18. Até mesmo o Banco do Brasil, como eu falei para vocês, faz cobertura do banco e tem como preço-alvo R$ 23 aqui, quase 24, projetando um payout na perpetuidade um pouco otimista demais, 70%. Esse ROI é até mesmo mais razoável e esse crescimento é até baixo considerando o potencial de crescimento do banco. Então você vê aí um preço-alvo de 23 do Banco do Brasil, 26 no BTG, no meu caso 18,50. De um jeito ou de outro, você percebe que o preço do banco está interessante atualmente, isso na minha visão pessoal. Isso não significa que o Banco do Brasil esteja caro, ele continua com PL projetado de 4 vezes lucro, meu preço teto é de 45, mas veja que a aproximação do meu preço teto com o Banco do Brasil é maior do que a aproximação com o meu preço teto com o Banco ABC. Por isso estou aportando em Banco ABC e não só por isso. Além do preço, nós temos o fato da minha alta concentração em Banco do Brasil. Eu tenho aqui 5.000 ações representando quase 30% da minha carteira de ações, ao passo que o Banco ABC ainda não chegou nem a 5%. Então, por uma questão de balanceamento de preço, atualmente fico com o ABC, mas isso não significa que o Banco do Brasil deixou de ser uma boa empresa. Gosto muito do Banco do Brasil, afinal de contas, é a minha maior posição. Me pediram também para fazer um comparativo com o Banrisul. Hoje, temos aqui, em termos de PL, Banco ABC e Banco do Brasil superam o Banrisul. E PL, considerando instituições financeiras, é um indicador muito bom, de tal modo que Banrisul fica de fora. Em relação a PVP, o Banrisul pode até ser melhor, só que ele tem um ROI pior, de tal modo que ele também fica de fora. Dividend Yield ele pode até vencer, mas esse Dividend Yield acaba sendo alto, porque há baixo interesse do mercado do Banrisul, por ser um banco de um estado da federação com um ROI baixo. Então, em termos de qualidade, ele perde para os 2 demais bancos que eu citei. Então, veja só a diferença de ROI. Hoje, o ROI do Banco do Brasil é o maior. Então, em termos de indicador de qualidade, hoje o Banco do Brasil está vencendo o ABC. Mas, como eu falei, em razão do preço e do balanceamento, fico com o ABC hoje para novos aportes, como tenho feito. Mas em termos de crescimento, acredito mais no crescimento do ABC do que do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil já é um gigante, e depois fico aqui o Banrisul. Então não fique tão preso somente a esse indicador PVP quando você vai comprar um banco. A gente viu aqui que, no geral, fazendo todo o balanceamento de indicadores, você vê que o Banco do Brasil e o ABC são bem superiores ao Banrisul. Então eu nem olho mais para o Banrisul, fico com esses dois. E atualmente, como dito, venho aportando em Banco ABC. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar
membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 50 aulas acumuladas exclusivas, esta aula aqui com diversos detalhes sobre Bitcoin e como você faz a guarda adequada das suas criptomoedas, a nossa carteira do 0 ao 100 mil, aulas de indicadores da análise fundamentalista, a estratégia do Earning Yield, nossa opinião sincera sobre ela, aulas sobre Small Caps, essa aula, por exemplo, sobre Kepler-Weber e diversas outras aulas, além do nosso mini curso de imposto de renda para investidores, 10 aulas gravadas, o prazo vem se encurtando, dia 31 de maio se encerra, além de lives exclusivas comigo. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultoria de investimentos. Sou consultor de investimentos e analista CNPI 3707. Para contratar os meus serviços, basta entrar em contato no número que eu deixo aqui embaixo ou via Instagram. Por meio desse contrato, eu posso analisar a sua carteira de investimentos, dar recomendações individuais de compra ou venda, alocação de ativos e tirar as dúvidas que você tiver como investidor. Posso fazer isso por escrito ou até mesmo por meio de uma reunião individual comigo via Google Meet. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você já conhecia o Banco ABC? É uma ação que está no seu radar, você vem aportando? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo, fui!